Em quarto e último lugar, a independência ocorre quando você confessa seu pecado diante de Deus. A independência ocorre quando confessamos nosso pecado diante de Deus. Acompanhe comigo aí o versículo 27, o versículo 28, que diz assim. Antes disso, o que Jacó pede para o homem? Ele pede para que o abençoe, não é isso? Não deixarei você ir se você não me abençoar. E qual é a resposta do homem para Jacó? Qual é o seu nome? Que pergunta mais estranha. Você pede a Deus, me abençoe, e o homem olha para Jacó e pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Se a gente tem a prática de ler a Bíblia, muito ou mais ou menos, a gente pode entender que o nome era uma coisa muito séria. Quando se dava o nome para uma pessoa, como eu falei aqui, o Jacó, ele carregava o espelho da sua vida. Jacó não era um trapaceiro, enganador, porque ele decidiu ser, mas porque, de certa forma, o nome determinou que ele fosse aquilo. Por isso que nós vemos que a mudança de nome no contexto bíblico é muito comum. Abrão teve o seu nome mudado, Sarai teve o seu nome mudado para Sara, e nós vemos outras pessoas que tiveram seus nomes mudados, porque isso caracteriza a personalidade da pessoa, o caráter da pessoa. Então, quando o homem olha para Jacó e pergunta, qual o seu nome? Na verdade, a pergunta é, quem é você? Como você tem vivido? Tem feito? É esse o significado da pergunta. Qual o seu nome é? Quem é você? Como você tem vivido até aqui? O que você tem feito até este momento? E qual é a pergunta, a resposta de Jacó? Qual é o seu nome? Ele responde, Jacó. Mas quando ele responde Jacó, não é apenas uma resposta, é uma confissão. Ele responde, eu sou o trapaceiro, eu sou o enganador. Ele confessa, diante de Deus, quem ele era, o que ele tinha vivido até aquele momento, e o que ele tinha feito até aquele momento, sabe por quê? Porque Jacó não podia ser transformado sem antes reconhecer quem ele era. Não tinha como ele ser uma nova criatura sem deixar a velha. Não tinha como ele começar um tempo novo na sua vida sem deixar para trás o velho, suas velhas práticas. O velho Jacó tinha que ficar para trás. E quando ele responde Jacó, ele entende que ele está confessando o seu pecado diante de Deus. Porque a confissão precede a transformação. Jacó foi um homem transformado a partir desse momento, porque ele está confessando diante de Deus. E quando ele confessa Jacó, o que o homem responde para ele? No versículo 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. De enganador, ele passa a ser o novo homem, ele passa a ser Israel, príncipe de Deus. Esse é o significado do seu nome. Esse é o novo Jacó que nasce a partir da sua confissão. Israel, príncipe de Deus, porque ele venceu. E é interessante que o texto fala assim que porque você lutou com homens, você lutou com Deus e com homens e venceu. Mas a ideia é que Jacó não ganhou de Deus essa luta.
Não é que ele lutou e saiu como vencedor, ganhou a medalha de ouro, não é isso. Mas a ideia é que ele venceu nesse momento porque ele se rendeu diante de Deus. Ele se rendeu, ele se prostrou, ele reconheceu. Ele saiu vencedor quando ele se humilhou. Essa é a perspectiva. Ele não continuou resistindo. Ele não continuou querendo ser o Jacó, mas ele queria ser o Israel. Por isso que ele saiu como vencedor. E quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós confessamos, nos arrependemos, somos vencedores. Amém? Porque a nossa confissão nos tira da velha vida e nos leva para uma nova vida. Quando nós confessamos, nós deixamos para trás o velho homem, a velha mulher, e nasce uma nova criatura. E assim é Jacó, príncipe de Deus. Agora ele podia viver as promessas como filho de Deus, não apenas como abençoado, mas como filho de Deus. A independência ocorre quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus. Qual o seu nome? Quem é você? Foi a pergunta daquele homem para Jacó. Quem sabe essa pergunta é para mim e para você nessa noite. Qual o seu nome? Quem é você? O que você tem feito? O que você tem vivido até aqui? Talvez está na hora de parar de resistir ao chamado de Deus. Está na hora de parar de resistir ao amor de Deus. Porque Deus, Ele quer te tocar. Ele quer o seu coração. Deixa Deus mudar seu nome, se preciso for. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar a sua família. Deixa Deus mudar o seu coração. Deixa Deus mudar o seu caráter. Deixa Deus mudar a sua trajetória. E que hoje aqui possa ser o nosso Jaboque. E que esse momento de culto possa ser a nossa Peniel. Foi o nome que Jacó deu àquele lugar. Se chamará Peniel porque eu vi a Deus face a face. Amém? Quero chamar a equipe. Nós vamos orar. Deus está aqui nessa noite, amém? E Ele espera a nossa rendição. Ele espera que nós nos prostremos diante dEle nessa noite, suplicando por misericórdia. Recapitulando, a independência ocorre quando Deus luta com você, por você. Deus trabalha em você para te fazer crescer, porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você o conheça mais e mais. A independência ocorre quando entendemos que nossa maior necessidade é Deus. É dEle que nós precisamos. É dEle que nós ansiamos. É dEle que a nossa alma tem sede. E a independência ocorre quando nós confessamos nosso pecado diante de Deus. Amém?